Bom dia, pessoal. Vamos lá, vamos lá? Boa tarde a todos. Finalmente peguei uma live na hora, seja bem-vindo. Hoje eu tô aqui, o nosso estúdio está em reforma, então tô aqui em cima, no auditório. Mas é bom a gente ter uma vista aqui no fundo, pelo menos um pedaço dela. E aqui estamos, né? Abemos live. Todos chegaram. Amanhã, 20 horas, horário de Brasília. Isso que estão falando é História das Revoluções. Então, História das Revoluções vai rolar amanhã, a aula magna da História das Revoluções, às 20 horas, horário de Brasília. Então é isso, olha, 20 horas amanhã. Quem não está inscrito, aproveitem agora, é a última chance, porque é amanhã. Amanhã é o grande dia do História das Revoluções. Então, quem não entrou ainda, aproveitem. E nós temos um Papa novo, né? Nós temos um Papa novo. Leão XIV, que vai ser o nosso assunto de hoje. O que vocês acharam da eleição do novo Papa? Podem ir mandando já no chat, nos comentários, as impressões suas sobre a eleição do Papa, a nomeação, a sagração do Papa Leão XIV. Aliás, uma coisa curiosa, né? Decepcionado pelo Papa não ser Godofredo I. Uma coisa curiosa é que muitas pessoas estavam comentando, eu recebi, na verdade, centenas de mensagens muito engraçadas. Eu não sabia que isso ia chamar atenção, porque eu tinha falado nos stories do Papa ser Leão XIV. E aí ele escolheu Leão XIV. Então muitas pessoas falaram, meu Deus, ele previu o Papa, o nome do Papa não é nada demais. Eu estava falando, na verdade, do Cardeal Sará. E falei, bom, se o Cardeal Sará escolhesse, o fascinante seria, o mais empolgante seria escolher ou o nome Pio XIII ou o nome Leão XIV, né? Que eram os meus nomes favoritos, no fundo. Então a minha previsão, na verdade, vem só do fato de que esses eram os nomes que eu entendia como os melhores nomes para ser escolhidos, os nomes que iam passar o melhor recado para a igreja, né? Então, Leão XIV era pessoalmente meu favorito. Inclusive, eu estava conversando com o meu amigo David logo antes. E aí eu falei, olha, imagina se fosse Leão XIV. De todos os nomes, o melhor nome para ser escolhido era Leão XIV. Que é o que a gente vai falar nessa live aqui também. Abemos live. Será um bom Papa. As impressões são as melhores por enquanto. Cada dia gostando mais desse novo Papa. Ouvi Roberto e pensei que ia ser o Cardeal Sará. Pois é, muita gente pensou. Abemos live. Muito bom, né? Abemos Guilherme. Muito bom. Essas são muito boas. Quando o Cardeal falou Robert, meu nome parou. Todo mundo arrepiou-se quando ouviu Leão XIV. Leão XIV é um nome muito épico, né? Abstraindo qualquer coisa, né? Leão XIV é muito épico. Acho que teve intervenção humana e divina. Um cardeal com uma formação impecável, além de discreto e muito eloquente. Acho que fomos abençoados. O olhar dele de amor arrepia. Ele ficou emocionado quando foi nomeado, né? O cardeal Prevost. Quando ouvi Leão, lembrei do seu story. Pois é, eu falei sobre Leão XIV. Realmente era o nome pelo qual eu tinha uma expectativa. Saiu assim. Que bom que você profetizou. Não foi uma profecia tão grande. Eu só realmente estava torcendo para Leão XIV mesmo, né? Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre o que eu acho sobre a nomeação do novo Papa, do Papa Leão XIV, né? O que eu acho da escolha do Cardeal Prevost como Papa Leão XIV. O que eu acho da escolha do nome, do resultado do nome e tal. Os caras falam que o olho de Sauron tá aqui, o demônio, dessa vez eu acho que é o demônio, explicitamente não o demônio, sem dúvida não quer essa live adiante, né? Então vamos aproveitar para botar o like, vamos divulgar a live. Podem mandar a live para as pessoas, porque agora vem a parte que a gente fala do Papa, né? Então vamos lá. Várias coisas me fizeram gostar da eleição do Papa Leão XIV. E vamos lá, a primeira coisa que me fez gostar foi o seguinte.
minha expectativa para esse conclave era muito baixa. Era muito baixa porque, sei lá, né, tem muitos cardeais novos, os cardeais basicamente chegaram, eles não se conheciam previamente, quase todos os cardeais tinham sido nomeados no papado do Papa Francisco, muitos desses cardeais. Tem gente falando com o som cortando, né? Porque ele tá só com essa lapela aqui. Podia aumentar o ganho do som, acho que é uma boa. Mas basicamente, eu vou subir a lapela aqui, isso vai possivelmente melhorar um pouco o som. Então, a minha expectativa era muito baixa. A minha expectativa era de que os cardeais, eu claro rezo, e aí a minha expectativa tem que ser sobrenatural. Mas eu pensava, bom, não sendo o cardeal Hollerith, estamos todos muito bem na igreja, entendeu? A igreja não é um partido político e tal, mas assim, não sendo explicitamente a linha do sínodo da sinodalidade, que é o nome mais puckiano que eu já vi na minha vida. O nome mais assim, parecia Assembleia de DCE do mundo, né? Não sendo assim, eu já vou estar feliz, o Espírito Santo vai nos conduzir. Mas o cardeal Prevost, que, primeira coisa, né? Está provado que a mídia não faz a menor ideia de nada do que ela fala sobre absolutamente nada. Porque pouquíssimos meios de comunicação, ou praticamente nenhum meio de comunicação da principal, colocou o nome do cardeal Prevost como potencial papa. Simplesmente as pessoas não fizeram isso. Ele não estava sendo cogitado, ele não estava sendo levado em consideração. Eu achava que não seria um papa americano por causa do Trump. Pensava, bom, os cardeais possivelmente não vão querer escolher um cardeal ligado ao Donald Trump, etc. Então eu imaginei que muitas pessoas estão reclamando do áudio aqui, não sei se vocês vence melhor agora. Eu estou tentando ajustar a lapela, pelo menos eu estou só com a lapela, não tem microfone direcional aqui nesse lugar. Vamos ver se é melhor aqui assim. Mas então muitas pessoas falavam que o cardeal... Tenta aumentar Vamos ver se eu subo ele aqui de novo, mas não sei se vocês já tentaram aumentar o ganho. Tá. Então, assim, eu falava assim, bom, a mídia secular, a primeira coisa que ela... A mídia secular, ela basicamente não acertou o nome. Ela não tinha na cabeça dela o nome para ser colocado. As pessoas estão reclamando do áudio, está cortando, né? A gente não tem nenhum outro microfone. Bom, eu vou continuar do jeito que tá, pessoal, porque realmente quando você mexe melhora. Porque é a lapela aqui, né? Eu posso segurar ele assim também, ó. Vejam se assim é melhor. Eu seguro ele aqui como se ele fosse um microfone. Aqui, ó, estão falando. Então eu vou ter que segurar ele aqui, ó. Vai ser ótimo. Ficou ótimo. Então vamos nessa, né? Beleza, então vamos lá. Eu vou segurar o microfone aqui, a gente vai tocar assim, quem sabe faz ao vivo, né? Então a primeira coisa que a mídia secular, falando assim, é o cardeal Parolin, é o cardeal Tagle, é o cardeal quem quer que seja. Então o cardeal Prevost não foi colocado. É uma coisa que a mídia secular não compreende sobre a igreja. Em geral, quem entra papa, sai cardeal. As pessoas que todo mundo fala que esse é o Papa, as pessoas muito midiáticas, campanha para Papa, isso em geral, na igreja, não é como a banda toca, né? E aí uma coisa curiosa é que basicamente o cardeal Prevost então era um nome muito discreto. Um nome discreto, um nome que não estava chamando atenção. Agora, ele era do dicastério dos bispos, né? Ou seja, ele cuida dos bispos. Então ele é um nome naturalmente conhecido dos bispos e dos cardeais. Então se ele não é o nome que estava encantando a grande mídia, ou a grande mídia estava fazendo campanha para ele era um nome conhecido pelos bispos, que são quem, em última instância, no fundo, os cardeais vão votar, são pessoas do meio dos bispos.
Então isso já é uma coisa que a mídia ela não compreende sobre a igreja, não é uma campanha, não é quem é o nome que você apoia, qual é a campanha e tal. E os cardeais então escolheram o cardeal Prevost, que não é um nome tão midiático quanto outros que foram circulados, mas que foi superior da ordem agostiniana, que é formado em matemática, que é uma pessoa com um perfil fascinante, porque ele é da cultura creole, né? Quando fala crioula, as pessoas podem só pensar necessariamente algo diretamente africano, mas a cultura creole nos Estados Unidos é a cultura ligada à Louisiana, a toda a cultura que sai de New Orleans. Então, o Papa ele tem um sangue mestiço, né, de espanhol com francês, com possivelmente também alguma origem africana. Ele tem uma mistura de vários, talvez ou talvez até possivelmente indígena, porque a cultura creole é a cultura que vem da colonização francesa dos Estados Unidos. Então a família dele vem disso. Daí depois eles mudam para Chicago e ele cresce em Chicago. Então ele é um papa americano, mas ele é um papa americano de uma cultura muito específica, que é essa cultura francesa-americana. E aí, vindo dessa cultura francesa-americana, tem nessa ascendência também espanhola, francesa, etc., bastante misturada. Ele também é uma pessoa com, não só pela ascendência, mas por capacidade intelectual também, ele tem uma facilidade para línguas, ele fala uma série de línguas. Então, ele fala italiano, ele fala inglês, obviamente, ele cresceu nos Estados Unidos, ele obviamente nasceu nos Estados Unidos, e ele fala espanhol perfeitamente, porque também o Papa, ele vai para o Peru, e ele passa boa parte da vida dele no Peru. Então, ele tem algumas características muito curiosas, assim, ele é uma pessoa de uma cultura muito específica que, embora seja americana, não ele não é como o Cardeal Dolan, por exemplo, que é a cara dos Estados Unidos. Sucessor de Pedro é nosso líder espiritual, e as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a Santa Igreja. Muito bom, belíssimo chat. Então, ele é uma pessoa, português também estão falando, que tem descendência portuguesa, ele tem várias linhas. E uma coisa interessante, né? Ele, então, vive esse trabalho missionário e vive esse trabalho da ordem religiosa. Então, ele teve vários desafios na vida dele. Se formar na Universidade de Vila Nova em matemática é um baita desafio intelectual, não é tão simples. Passar por uma vida missionária no Peru não é um desafio fácil. Cuidar do dicastério dos bispos não é um desafio fácil. Imagina, você está cuidando dos bispos espalhados pelo mundo inteiro. Eu adorei no Twitter, né? Tem uns americanos falando assim. Os americanos são ótimos do jeito como eles reagiram, né? Porque eles não sabem o que pensar, porque embora ele seja americano, como eu falei, ele mora no México, né? No Peru, ele morava no Peru, e depois esteve em Roma. Ele é um americano não praticante, estão falando, né? Então, as reações americanas variavam no Twitter entre o que vocês acham do fato do Papa ser um cara chamado Bob de Chicago, né? É fã do White Sox, para reações do tipo o Papa ele é um republicano contra o Trump, que nasceu em Chicago e que virou latino, né? Então, assim, porque eles brincam isso porque o Papa tinha criticado bastante o Trump na questão da imigração e etc., mas ao mesmo tempo ele é registrado para votar no Partido Republicano. Então ele é exatamente uma pessoa que ninguém sabia muito o que pensar, né? Porque fala, bom, ele é registrado no Partido de Direita, mas aí ele é contra o Trump, mas daí na verdade ele na verdade é da cultura creole, mas na verdade ele vive no Peru. Ele é do grupo do Papa Francisco, mas tem vídeo dele, isso é importante, isso é bem relevante. Já saiu um vídeo dele falando das confusões que ele teve com o Papa Francisco. Ele teve uma relação com o Papa Francisco, na qual, segundo o Papa, então, Cardeal Prevost, ele discordava várias vezes, e depois, claro, ele é nomeado pelo próprio Papa Francisco, né? Mas uma coisa interessante, então vamos lá. O Papa não é uma pessoa das humanidades, e você vê que alguns cardeais comentaram isso. Ele não é a pessoa que a oratória é o principal dele. Ele é uma pessoa que vem desse meio de exatas e que é intelectualmente muito hábil, mas que não é uma pessoa que vive dos discursos. Ele, na verdade, organiza bem as palavras dele, escreve bem as palavras quando ele vai falar.
E na verdade o fato dele vir numa formação de exatas eu acho fascinante, eu considero isso uma coisa muito positiva. Dá uma cabeça lógica, dá uma forma de pensar e afasta um pouco a pessoa da tendência para o sofismo puro. Então isso é uma primeira coisa que é muito positiva. Segunda coisa, quando as pessoas falaram o fato do cardeal ter passado por uma formação de Santo Agostinho, que ele já citou várias vezes, e agora o Papa Leão XIV citou várias vezes, eu considero uma coisa muito positiva. Santo Agostinho é uma fonte límpida da igreja. Para quem está aqui, está acompanhando essa live e nunca leu muitas coisas da igreja, ou está tendo um primeiro contato, uma das melhores coisas que vocês podem ler é Santo Agostinho. É realmente ir lá para as confissões, a Ilicitude de Deus. Santo Agostinho é um dos maiores autores da igreja, possivelmente é o maior doutor da igreja depois de São Tomás de Aquino. Ele incorpora elementos do platonismo, elementos existenciais, de mudança pessoal, com profundidade única. É uma pessoa que viveu a queda do Império Romano, que é um período semelhante ao que nós vivemos. Então, Santo Agostinho tem muitas coisas que nós brasileiros podemos nos relacionar. Ele vem de uma cultura, como o Papa também veio, de uma cultura, entre aspas, mais tropical, porque dentro dos Estados Unidos, sei lá, a cultura crioula é o mais tropical que se teria, e Santo Agostinho era do norte da África, que também é uma cultura, entre aspas, entendam, mais tropical. Então, essa é uma cultura que é aquela cultura mais caótica, em que a pessoa está procurando ordem e sentido nessa cultura caótica. Então, Agostinho é uma pessoa que viveu uma vida de pecados, é uma pessoa que viveu uma vida que foi, como eu falei, meio sofista. Agostinho foi meio sofista, ele era professor de retórica e depois ele se apaixona pela busca da verdade. Tem a famosa história de Agostinho, né? Me dê a castidade, mas não agora, porque ele estava naquela luta. E ele se converte de maneira muito profunda. E quando Agostinho se converte dessa maneira tão forte, ele é a cara da conversão, de uma era de restauração nas conversões e meio à queda. Porque Frei Beto, triste, chamou o Papa de clericalista. O fato do Frei Beto estarem felizes com a eleição do Papa é um ótimo indicativo, né? Diz muitas coisas positivas em relação ao Santo Padre. Então, o Santo Agostinho, ele reorganiza as coisas para uma igreja que vai viver uma época de destruição, que é a era medieval. Então o fato do Papa estar se inspirando em Santo Agostinho é perfeito, porque o mundo atual é hedônico como Santo Agostinho foi na juventude, porque o mundo atual está em crise, como o mundo de Santo Agostinho estava em crise, em colapso, porque Santo Agostinho vai ter uma mensagem de conversão pessoal e foco na fé, que ressoa com o homem moderno. Aliás, voltar a Santo Agostinho, como o Papa Bento XVI era um grande... insistia muito em voltar a Santo Agostinho e às origens da igreja, né? Que é uma coisa que poucas pessoas falam. Voltar a Santo Agostinho vai nos dar um arcabouço apostólico fantástico para a época atual. Na verdade, poucas coisas podem converter tantas pessoas hoje quanto a vida, a obra e o pensamento de Santo Agostinho. Então, o fato do Papa ter essa formação, fazer referência a Santo Agostinho, apelar a Santo Agostinho, trazer ele, né, por ter sido superior da Ordem dos Agostinianos, esse apelo, teve a mãe dele que intercedeu muito forte por ele, esse apelo, ele casa com a nova onda de conversões mais do que outras referências. Vejam que, por exemplo, quando o Papa Francisco, obviamente o nome dele fazia referência a São Francisco de Assis, mas São Francisco de Assis ele padece de um problema que não é dele, mas é do mundo atual, que houve a releitura meio hippie do São Francisco de Assis dos anos 60. Então as pessoas, ao invés de enxergar o verdadeiro São Francisco de Assis, enxergam um falso São Francisco de Assis meio hippie. Ele cuida das plantas e dos animais, ele ama todo mundo, ou seja, as pessoas não estão indo na mensagem, eles não estão indo na mensagem própria de São Francisco de Assis, mas elas estão, na verdade, indo numa versão muito moderna do que foi São Francisco de Assis. E aí, como elas não estão indo na raiz do que foi o grande santo, o nome Francisco, para muitas pessoas que não são tão formadas, gera uma impressão equivocada, porque a pessoa pensa em São Francisco de Assis falso, que a mídia inventou, e aí nunca vai no verdadeiro São Francisco. Só que o caso de Santo Agostinho não tem o que fazer, porque a vida de Santo Agostinho é muito focada nas obras. Então toda vez que você referencia a vida de Santo Agostinho, você não tem como enxergar Santo Agostinho senão como um santo de conversão, de mudança de vida,
senão como um santo de profundidade doutrinal. E aí o cardeal Dolan, antes da eleição do Papa, falou isso, né? Eles que falam que ele foi um dos articuladores, mas aí entra no campo da especulação, mas que é engraçado, o cardeal Dolan falou, nós precisamos de um Papa cardeal Dolan é um cardeal de Nova York, né? Para quem não sabe, que é amigo do Trump, incidentalmente, né? Nós precisamos de um Papa que fale sobre doutrina, que fale a doutrina da igreja. Então, quando nós entendemos essa referência do Agostinho, eu vejo isso como positivo. Depois, cuidar do digastério dos bispos também é positivo na experiência do Papa, porque cuidar dos bispos pasmem, né? Qual é um dos grandes trabalhos do Papa? Cuidar dos bispos, naturalmente. Então é curioso porque as pessoas querem, os bispos querem que o Papa esteja com eles. E se falou muito em sinodalidade, toda vez que falam de sinodalidade eu me escondo embaixo do travesseiro. Eu realmente tenho que tomar um Dramin, né? E o Papa mesmo falou de sinodalidade, claro, no discurso de abertura dele, mas o Papa fez algo interessante. Na primeira reunião dele com os bispos, ele fez questão de conversar com todos. E aí vem um ponto que é fascinante. Ele ouviu os bispos mais tradicionais e ele ouviu todos os bispos, na verdade. Porque esse é um ponto esse é um ponto que é fascinante. Ele ouviu todos os bispos, né? Então, quando ele ouve todos os bispos, a ideia de estar em diálogo com os bispos evolui, porque o ponto que, infelizmente, poderia acontecer é que às vezes você fala, não, vamos ouvir todos os bispos, mas na verdade só se ouve os bispos que já são teologicamente mais relativistas. Então essa história de ouvir todos os bispos é uma coisa que eu entendo como... Eu não vou colocar, eu vou segurar ela aqui porque é melhor o negócio. No dia o pessoal tá pedindo pra eu colocar a lapela, mas eu vou segurar ela porque, francamente, já teve tanta estabilidade no negócio que eu vou segurar. Então, quando você fala dessa história de o que sinodalidade seria, dar uma autonomia doutrinal aos bispos e conversar com os bispos nos sínodos, né? Então as decisões da igreja estarem lá. Mas o próprio Papa Leão XIV já falou fundamentalmente, né? Ele já falou fundamentalmente da autoridade do Papa. Porque qual o problema da ênfase? Por que eu falei do Dramin na hora de falar da sinodalidade? Por que eu falei, o Guilherme falou mal da sinodalidade? Bom, é porque, por exemplo, quando saíram os bispos da Alemanha, eles estavam usando esse negócio de sinodalidade para defender coisas que, alguns bispos da Alemanha, para defender coisas que não eram a doutrina tradicional da igreja. E o Papa Leão XIV já falou da autoridade do Papa, da importância da autoridade do Papa, que precisa ter a presença da autoridade papal. Os bispos não podem criar uma igreja paralela da Alemanha, fundamentalmente que não tenha a conexão imediata e direta com a doutrina da igreja. Então, eu entendo que a linha está certa, né? Outra coisa que é muito positiva, acho, da figura do Santo Padre, e aí a gente já vai entrando um pouco no tema que era o principal, que é a escolha do nome. O nome Leão XIV, claro que aparecer com as vestes tradicionais foi incrível, mas o nome Leão XIV, ele é um nome escolhido a dedo, assim. Por que eu tinha falado de Leão XIV? Por que eu tinha amado esse nome? Eu amo o Papa Leão XIII. Eu amo completamente o Papa Leão XIII. E Leão I foi um dos maiores papas da história. Então, de imediato já tem 3 papas Leão que tem que vir à tona. E aí tem uma pessoa que veio xingar um outro Papa Leão. Então eu vou falar sobre 4 papas leões de maneira muito clara. Em primeiro lugar, Leão I foi um dos maiores papas da história da igreja. Por que Leão I é tão importante? Porque Leão I, dando continuidade a essa linha de Santo Agostinho, Leão I viveu na queda do Império Romano. No fim, no apocalipse de Roma, na destruição de Roma. E na medida em que Leão I viveu na destruição de Roma, tudo estava perdido, a cidade tinha sido abandonada,
a cidade estava cheia de bêbados e mendigos, e pessoas, e basicamente tudo destruído, e roubado e saqueado. E ele junta esses, ou seja, basicamente o mundo atual, basicamente 2025. E aí ele junta um exército de defesa da cidade com os mendigos e os bêbados e etc. E fala, olha, vocês vão lutar. Isso é o Papa. Imaginem isso, o Papa saindo nas ruas, chamando as pessoas e falando, vocês vão pegar em armas, vocês vão proteger a cidade dos bandidos e das outras pessoas que vão entrar, porque nós vamos ter que proteger. A cidade não vai desabar enquanto eu estiver aqui. Porque esse é um outro ponto que as pessoas, quando falam do papado, falam, o Papa em Roma porque é o privilégio e a riqueza da Renascença. Mas aí é uma coisa muito importante para todo mundo entender. Sim, o Papa viveu períodos em que a Itália era muito rica na época da Renascença. Mas os papas também viveram períodos de pobreza extrema e não abandonaram a cidade. Quando todo mundo abandonou Roma, Leão I bateu o pé e falou, eu vou proteger a cidade. E aí o nome encaixa tremendamente, né? E aí Leão I, num dos episódios mais incríveis da história humana, Leão I vai peitar Átila o Huno. E ele sai para pessoalmente conversar com Átila o Huno, que não deve fazer a menor ideia do que é cristianismo, que não deve fazer a menor ideia de nada. E Leão I convence Átila o Huno a não invadir Roma. E não só ele convence Átila a não invadir Roma, como ele convence o Átila a se aposentar. O Átila o Huno desiste da carreira dele de destruidor, um homem que era famoso pelas atrocidades por todos os lugares onde ele cometia, e ele se submete ao Papa. Então, se alguém quiser saber o que é a autoridade papal, se alguém quiser saber o que é o Papa, logo depois, talvez, São Pedro, porque, claro, São Pedro é o arquétipo, o paradigma absoluto do que é o Papa. Mas uma segunda pessoa que talvez a pessoa tivesse que olhar é Leão Magno, é Leão I, São Leão, porque ele salvou Roma na destruição absoluta, mobilizou pessoas improváveis para a defesa da cidade e aposentou Átila o Huno com as suas palavras. Nada maior no Evangelho, né? Tem até autores de ficção que especulam a conversão do Átila o Huno. Cara, a conversão do Átila o Huno é um feito tão assim, claro que a gente não tem essa certeza se isso aconteceu, mas é um negócio tão fora do imaginário da época, tão fora, que é por isso que o nome Leão é tão popular. Aí segundo Papa Leão fantástico, Leão III. Leão III coroou Carlos Magno. É o Papa, basicamente, o cara bancou o Império. Se existe um Papa que é sinônimo, que lançou as bases do que é o sinônimo de monarquia cristã, é o Papa Leão III. Ele coroou Carlos Magno. Ele chegou lá, Carlos Magno não queria ser coroado. Aliás, Carlos Magno, num ato de humildade incrível, falou, se eu soubesse que ele ia me coroar, eu não ia. No entanto, está lá, ao lado da Capela Sistina, pintado por Rafael, a Carlos Magno sendo coroado. Leão leu The Art of the Deal. Leão tá muito acima do Art of the Deal ainda, né? Na verdade, aqui é até o contrário, né? O Trump tinha que ler sobre Leão I para melhorar o Art of the Deal dele. Papa Leão XIV é um legítimo sigma, leva o debate e age com discrição, é um intelectual introvertido que se destaca além do alfa convencional. Temos um Shed Sigma Pope. Pessoal, é ótimo. Então, o Leão III tá lá pintado ao lado da escola de Atenas, muito próximo da Capela Sistina, coroando a Carlos Magno, grande sinônimo do que é o Império Cristão, do que é o líder que vai entregar a própria vida para proteger a cristandade. Então, assim, absoluta figura incrível. Inclusive, ele nomeia sabendo que ele estava se dispondo com o Império Bizantino, mas o Papa Leão III falou, dane-se, eu vou coroar Carlos Magno e eu vou sagrar um império cristão. Então, assim, altíssimo nível. Depois nós tivemos o Papa Leão X. E Leão X foi o Papa que vieram me xingar. Falaram assim, o nome Leão, quando que a igreja vai se desculpar pelo Papa Leão X? Por que desculpar pelo Papa Leão X? Primeira coisa ridícula dessa história, porque o Papa Leão X estava envolvido no escândalo das indulgências. E aí eu vou colocar isso. Então, vamos lá. O Papa Leão X, ele era da família Médici. Então a primeira coisa que as pessoas falam revoltadas é ele era da família Médici, ele era da família Médici. A família Médici é uma família incrível. Teve pessoas corrompidas, mas é uma família incrível. Eles são grandes promotores da arte. Muito da arte renascentista vem da família Médici. E eles basicamente eram grandes empresários, comerciantes, patronos da arte, patronos da cultura. Então a primeira coisa é que o fato do cara ser da família Médici, só no nosso mundo muito
muito invejoso de tudo que é família tradicional, qualquer coisa que já desperta um negócio. E depois a raiva que eles falam, o negócio das indulgências. Na época dele, os abusos de indulgências, eles aconteceu à revelia da vontade do Papa, eles não tinham nada a ver. O Papa Leão X, na verdade, tentou impedir qualquer abuso cometido. E pasme, quem que estava abusando dessas coisas? O clero da Alemanha. Como 2025, nada mudou. O clero da Alemanha abusava. Tanto que quando o Lutero falou, tem clérigos na Alemanha vendendo indulgências de maneira tal. Imediatamente tem pessoas em Roma falando, mas esses clérigos não podem. O que eles estão fazendo? O que vocês estão fazendo na Alemanha, aliás, né? O que está acontecendo na Alemanha? Então a primeira coisa é que essa história os Médicis eram macumbeiros. Alguns Médicis eram pessoas que se envolveram com esoterismo, mas outros Médicis foram pessoas que foram muito católicas, pessoas muito profundas. E aí quando pessoas incríveis, na verdade. E aí, quando esses abusos acontecem na Alemanha, o Papa não compactuava com os abusos que aconteceram na Alemanha. Então, a visão é errada. E aí, a raiva das pessoas é porque o Papa excomungou Lutero, mas Lutero defendeu doutrinas que são contrárias à tradição da Igreja. Então, é óbvio que Lutero não foi excomungado porque ele combateu abusos de indulgências. Não faz o menor sentido lógico. Isso é completamente aleatório. Lutero era um frade que casou com uma freira, que largou a batina, casou com uma freira e que promoveu uma revolução armada. E eu não estou falando isso para criar briga religiosa ou qualquer coisa. Literalmente, Lutero era um frade que casou com uma freira, ligado a príncipes ateus, e começou uma rebelião armada e inclusive apoiou o Islã na tomada do Islã da Hungria, que ele mesmo pediu desculpa depois, porque tudo saiu do controle. Então, assim, Lutero não foi excomungado porque ele fez algo legítimo, ele foi excomungado por uma série de coisas que não tem nada a ver com problemas desses, né? Então a primeira, Lutero era, alguém está falando que ele era agostiniano, ele é de origem, mas ele era rebelde contra os frades da própria ordem e formado na verdade de maneira nominalista, que era uma visão filosófica alheia à tradição. Então, o Papa Leão X, ninguém vai pedir desculpa pelo legado do Papa Leão X, que isso é ridículo. Eu acho que quem mandou, as pessoas ficaram mandando assim para mim, quando que vocês vão pedir desculpa pelo Papa Leão X? Não só não vai se pedir desculpa, como é o contrário. Orgulho do Papa Leão X mandou muito em várias coisas. Então, assim, no entanto, o maior orgulho desses Papas Leão, né, e aqui eu acho que é fundamental esse nome, é o Papa Leão XIII. E eu sou apaixonado pelo Papa Leão XIII. Alguém mandando assim, esse é o nosso Brasil. Sou protestante, sou satisfeito com a eleição do Papa Leão XIV. Olha só que coisa incrível. Leão XIII viveu num mundo em que ele foi um profeta completo, porque ele falou assim, olha, na época, o movimento revolucionário era dominado pelo liberalismo. E estava começando a transição do socialismo. E algumas pessoas falaram assim, o socialismo vai resolver os problemas do liberalismo. E o Papa Leão XIII ele foi muito sábio, né? Leão XIII iniciou o processo de beatificação do Boécio. Estou lendo a Consolação da Filosofia por sua indicação. Obrigado, professor. Muito obrigado. Papa Leão XIII ele foi muito profético. Ele falou, olha, é o seguinte... o socialismo ele não vai resolver os problemas do liberalismo. O liberalismo tem vários problemas. E esses são problemas profundos. E são problemas que estão correndo a Europa. Mas o socialismo é pior do que a encomenda. É o remédio que vai piorar a situação que já está sendo colocada. Então, ele falou inclusive o seguinte, que os defensores do liberalismo iam se fundir com os defensores do socialismo, e eles iam começar a defender repúblicas maçônicas, porque o Papa Leão XIII previu que a maçonaria ia atuar para destruir as últimas monarquias da Europa, e ele previu que a maçonaria ia, ao mesmo tempo que ela atuava dessa maneira, tanto que ele condena a maçonaria, ele tem encíclicas sobre isso, e ele fala que os liberais e os socialistas vão se juntar, e eles vão começar a criar repúblicas maçônicas, meio liberais e meio socialistas, para promover a desconstrução dos valores. E aí o que vai acontecer?
entre pessoas que só querem ganhar dinheiro, desconectadas da moral e da tradição, e pessoas que querem controlar as finanças dos outros e controlar tudo pelo Estado, quem vai se dar mal nessa história vão ser os pobres, vão ser as pessoas da classe média, vão ser as pessoas comuns que vão trabalhar. Porque vai ter uma aliança de trilionários com o Estado contra a população. Com o meio de campo sendo a maçonaria. E isso vão ser as repúblicas do mundo moderno. Isso é uma previsão mais correta do século XX do que praticamente qualquer outra previsão do século XX. Isso é a descrição precisa, detalhada e quase que impecável do nosso mundo atual. E isso é um dos insights que inauguram a doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja não é socialismo como algumas... A doutrina social da Igreja literalmente condena o socialismo. E aí o que choca algumas pessoas é que ela também não é liberal e ela também não é americanista, né? Porque o Papa condena o americanismo. Então sim, Leão XIV é um Papa americano que escolheu o nome de um Papa que condena o americanismo. E o que é o americanismo? Que é uma coisa que você vê na imprensa e vê em todos os lugares. É a tentativa de transformar tudo na experiência dos Estados Unidos da América e conformar todas as coisas ao paradigma secular da política partidária dos Estados Unidos. E isso, a gente vê demais isso. A mídia fez isso com o papado. Você é republicano, você é democrata. Você é progressista, você é pró-Trump ou você é contra o Trump? Você é... Que é contra o Trump? É o Trump que tem que ser a favor do Papa. Do que estão falando? É o Trump que tem que ser... E o Papa tem que ser a favor da Igreja eterna, da tradição da Igreja. Do que as pessoas estão falando? Os Estados Unidos da América, ele tem que se subordinar à verdade eterna, não o contrário. Não é o mundo que tem que se curvar aos Estados Unidos da América. Eu não sou anti-americano, eu já dei curso nos Estados Unidos, tenho alunos americanos. Ontem um amigo meu americano mandou mensagem. Eu adoro os americanos, mas a igreja, inclusive, cresce muito nos Estados Unidos e a eleição do Papa reflete isso. Mas a questão é a seguinte, maçonaria é macumba de rico total. Mas a questão é a seguinte, a ideia de república maçônica com disputa política imediata dos Estados Unidos, que isso tem que pautar o mundo inteiro, isso é uma ideia insana. E essa insanidade do americanismo foi corretamente condenada por Leão XIII. A ideia de que sempre vai ter essa insana briga de direita e esquerda moldada pelos Estados Unidos da América como secular e maçônica é uma ideia condenada pelo Papa Leão XIII. Então o Papa Leão XIII, ele acertou nisso. Ele acertou, o americanismo é um problema. E os melhores americanos, na verdade, não são americanistas, eles são só católicos, eles são só tradicionais, eles não são americanistas. Eles não querem subordinar a igreja aos Estados Unidos, eles querem que os Estados Unidos se subordinem à igreja. O que os Estados Unidos se subordinem é algo perpétuo, algo eterno, algo maior do que ele. A experiência dos Estados Unidos, quando ele tá, o melhor dos americanos é entregue quando eles estão espiritualmente engajados. O pior dos Estados Unidos da América aparece quando os americanos estão quando você está no inferno, que você sai do Costco pro McDonald's, pro Walmart, não acaba nunca, é tudo um grande shopping center gigantesco. E aí chega um ativista woke em cima do shopping center infinito, e aquilo é uma experiência de destruição da alma. Os Estados Unidos da América é um lugar que você consegue andar por ele às vezes e encontrar o vazio espiritual absoluto, porque são produtos de consumo com ativistas progressistas numa mistura insana. Isso é o pior do país. O melhor do país acontece quando Donald Trump vai lá e bota a Nossa Senhora de Guadalupe. O melhor do país acontece quando alguém bate o pé e fala, não, eu vou fazer algo de fé, eu vou fazer algo que é sobrenatural. Quando as pessoas se juntam para rezar, quando as pessoas, elas fundamentalmente fazem algo que é maior do que elas mesmas. O lado espiritual, o amor dos americanos pelo lado espiritual é o que redime eles. Então, é importantíssimo, né? A doutrina social da igreja, ela tem todos esses elementos nela. E aí você vai falar assim, mas Guilherme, mas o liberalismo econômico não é certo? Mas vejam, é que a economia, a liberdade econômica tem que estar conectada com uma visão moral e social e nacional. Você não pode ter uma visão econômica desconectada. O empreendedorismo é fundamental, está no 100º ano, que é a encíclica, por exemplo, do
Papa João Paulo II, há, claro, uma lauda do empreendedorismo, que é correta. Porque o empreendedorismo é o que faz as coisas funcionarem na sociedade, não é o governo estatal. Mas você precisa, e aqui é o que o Papa Leão XIII ensina, dos corpos intermediários, de associações de pessoas, de obras de caridade, de coisas que vão congregar as pessoas. Você precisa proteger a propriedade privada, você não pode concentrar tudo em oligopólios. Um shadow banker não pode vir comprando todas as empresas, porque isso tudo tem a ver com a usura. As pessoas, é uma economia inflacionária de juros sobre juros. Essa economia da insanidade, ela não é a mesma coisa que, falando em termos do mercado financeiro, né, não é a mesma coisa que uma economia de equity, de você estar preocupado com uma empresa. Mercado financeiro então é do mal. Não, equity não é do mal. A empresa é ótimo, tem que ter empresa mesmo, as pessoas têm que fazer as empresas funcionarem, é o que produz. Agora, quando o banco começa a controlar o sistema para fazer juros sobre juros, inflacionário, e começa a destruir o sistema, você prejudica todo mundo que está trabalhando e montando empresas. Então a economia inflacionária, ela é destruidora, ela destrói toda a cultura e a sociedade. Então a doutrina social da igreja, ela também tem insights importantes, e aí a gente tem que voltar ao estudo da economia escolástica. O liberalismo, primeiro que o liberalismo social já é falho em todos os seus aspectos, imagina, né? Agora o que? Relativismo moral, relativismo em relação ao matrimônio, e etc. Mas também você não deveria ir para o liberalismo econômico dissociado numa base moral, religiosa e nacional. Agora, daí você vai ter um outro lado da coisa, que é o seguinte. Beleza, então já que o liberalismo você falou que tem problemas, o socialismo vai resolver. O socialismo triplica os problemas, porque o gestor estatal, ele é uma máquina materialista e voraz, que só vai destruir todas as coisas, porque ele não está olhando o bem comum, porque ele não está mais conectado com a subsidiariedade. A subsidiariedade é resolver as coisas na esfera mais local possível. E essa é uma das bases da doutrina social da igreja, como lançada pelo Papa Leão XIII, subsidiariedade. Resolver as coisas na esfera local, proteger a esfera local. O localismo econômico é fundamental. O localismo social, nós temos comunidades fragmentadas. O mais puro que tem nos Estados Unidos da América é o localismo. E o mais corrompido que tem nos Estados Unidos da América, o mais puro é quando você tem lá nos Estados Unidos o pessoal patrulhando as próprias ruas e cuidando das suas comunidades e se juntando para fazer projetos em comum. O mais corrompido é quando você tem esses shopping centers infinitos que se chamam de cidades e a alma das pessoas destruída e recebendo cheque do governo para ficar lá na fila da Target. E isso é o pior para depois pegar lá. Isso é um aeroporto gigante. Mas o que tem de melhor no país é quando as pessoas empreendem e se juntam e criam comunidades e levam as crianças no futebol e todas as mães se encontram lá com as SUVs lá para levar as filhas no futebol e as pessoas têm vida comunitária, se encontram e fazem lá o churrasco e tal. Então, a vida comunitária é fundamental. A mesma coisa é o Brasil. O melhor do Brasil é quando as pessoas estão conectadas e elas têm uma vida dinâmica e coesa. E agora o Papa falou uma coisa fascinante, que é, qual é o desafio atualizado da Rerum Novarum? Que ele falou que foi um dos motivos para ele escolher isso. Porque nós estamos vivendo tudo isso. Nós estamos vivendo um mundo dividido entre liberais e socialistas. Nós estamos vendo um mundo em que os príncipes cristãos foram destituídos, como falou o Papa Leão XIII. Nós estamos vendo um mundo que, se não é a maçonaria mais que é o principal agente, mas ela lançou as bases da desestabilização do Ocidente. Nós estamos vivendo um mundo em que a propriedade das pessoas foi arrancada, você não consegue mais comprar um apartamento, nada. E nós estamos vendo um mundo globalista, como condenado pelo Papa Leão XIV. Só que esse mundo globalista no qual nós vivemos, ele anseia por Cristo. E aí vem outro ponto do Papa Leão XIII. Papa Leão XIII foi um grande promotor do estudo de São Tomás de Aquino. Ele defendeu que se estudasse São Tomás de Aquino, a fonte límpida de São Tomás de Aquino, porque o tomismo é uma grande resposta para os problemas do mundo atual. E o Papa é agostiniano, perfeito, mas aí nós temos um outro caso que
o maior fã que tinha de Santo Agostinho era São Tomás de Aquino. Então, quando nós olhamos para a história, né, do cristianismo, nós entendemos que o estudo de São Tomás de Aquino, como falam os padres da igreja, né, que ele teve uma honra que não foi dada a ninguém, que os pais de Trento abriram a Suma Teológica ao lado das Sagradas Escrituras no Concílio de Trento. Que coisa incrível, né? Essa honra de abrir as Sagradas Escrituras ao lado de São Tomás é porque São Tomás articula uma visão ética, uma visão política, uma visão econômica. A economia escolástica, a base vem de São Tomás. Ah, mas Guilherme, eu sou fã da escola austríaca, mas aqui os principais ensinamentos da escola austríaca foram aprendidos com os tomistas, porque a escola austríaca vem na escola de Salamanca. E a escola de Salamanca eram todos tomistas, então na verdade eles aprenderam tudo com o tomismo. Então mesmo os ensinamentos que você aprendeu com a economia vêm em última instância de São Tomás. E olha que coisa incrível, São Tomás de Aquino traz uma síntese, uma resposta para os dias atuais. O Papa fez muito bem. As Sagradas Escrituras são a Bíblia, né, para quem não conhece, em defender o estudo de São Tomás. Uma das coisas mais importantes é estudar São Tomás. Então olha só, Leão XIII fez tudo isso. E aí o que nós esperamos também do Papa Leão XIV, né? Então, várias sinalizações positivas a despeito do Papa Leão XIV ter basicamente várias coisas positivas, né? Então vamos lá. Primeiro, a escolha do nome Leão XIV engloba tudo isso que eu falei. Engloba Leão I, Leão III, engloba o legado de Leão XIII. Então, primeira coisa, se bobear aqui no chat deve ter uns 3 ou 4 maçons, ótimo. É uma ótima oportunidade para eles lerem a Conjuração Anticristã e largar a maçonaria. Incorpora todos os desafios. E aí o Papa falou da IA, porque a IA tem um poder destruidor tremendo. Se a IA não for subordinada à ética e à moral, existe um seríssimo risco da IA ter um poder destruidor, é óbvio. No mínimo um poder emborrecedor tremendo. É claro que a IA pode ser usada para o mal, e quem acha que a IA não pode ser usada para o mal completamente não faz ideia do que está acontecendo. É óbvio que a IA pode ser usada para o mal. E na medida que é óbvio que ela pode ser usada para o mal, o elemento ético, o elemento espiritual, tem gente reclamando, falando que do enquadramento da live, mas entendam, hoje é um cenário provisório porque o estúdio está em reforma. Não é o nosso estúdio principal. O pessoal está detonando aqui o cenário, mas aí, temos uma vista aqui no fundo. E estamos falando de doutrina social da igreja aqui. Leão XIV é melhor que João 24. O Papa podia ter escolhido João 24, ele podia ter escolhido Paulo VII. Eram os nomes que eu estava apostando para o Papa, sendo outra pessoa. Ele escolheu Leão XIV, botou a roupa tradicional. É uma sinalização positiva. Eu entendo que a igreja precisa de paz e unidade. E o Papa Leão XIV está falando de paz e unidade. Ninguém quer. Eu não acho que o Papa tem que ser uma polêmica todo dia. Eu não acho que o Papa tem que ser um negócio de um lado para o outro. O papado tem que ter estabilidade. Se o Papa acabar com as restrições da missa tridentina, como alguns falam que ele vai fazer, que não dá para saber um treco desse, vai ser maravilhoso, vai trazer paz e unidade para a igreja. Se o Papa restringir as loucuras de alguns bispos da Alemanha, vai trazer paz e unidade para a igreja. Se o Papa não criar uma polêmica todo dia, já vai trazer paz e unidade para a igreja. Se o Papa fortalecer os bons grupos, né? Então, assim, o Papa não precisa fazer tanta coisa, na verdade, do ponto de vista social, para trazer paz e estabilidade para a igreja, entendeu? É interessante porque quando ele falou com os jornalistas, ele falou da importância dos jornalistas não serem perseguidos, como eles são em várias partes do mundo. Mas ele falou da importância dos jornalistas, para quem quer saber o nome da encíclica do Papa Leão XIII, que fala sobre doutrina social da igreja, Rerum Novarum, sobre as coisas novas, né? Das coisas novas, né? Então, o Papa, ele precisa trazer estabilidade. Ele falou para os jornalistas,
sigam a verdade, procurem a verdade. Só de se falar em verdade hoje já é algo fantástico. Ó, já estão mandando, muito bom ver o Papa cantando em latim. É que esse é um paradoxo, não tô aqui, dos mortos só se fala bem, diziam os antigos, né? Mas eu não tô aqui, eu não vou ficar falando mal do Papa Francisco, obviamente não é esse o intuito. Mas existe um paradoxo do papado do Papa Francisco, que era, na medida em que ele tentava comunicar a humildade, as vestes sempre, nunca as vestes formais, o nome diferente, Francisco I, as várias demonstrações públicas de atos de não vou usar esse carro, não vou usar isso aqui. O paradoxo disso é que acaba chamando atenção. Porque você fala, bom, vou usar uma veste diferente, chama atenção. Daí você muda o nome, chama atenção. E isso aqui, veja, entendam, é um paradoxo que mesmo o maior defensor de todos do Santo Padre, do Papa Francisco, vai naturalmente compreender que isso acontece. É uma consequência. E aí você acaba gerando uma instabilidade. Hoje, o que a igreja precisa, porque as novas gerações de convertidos são todas mais tradicionais. O que a igreja precisa é de estabilidade para as pessoas continuarem se convertendo. As pessoas têm que continuar se convertendo com paz, com tranquilidade, porque já está acontecendo. As pessoas já estão voltando para a tradição da igreja. Está acontecendo em grande quantidade. O terço do Frei Justo já vai ser 3 milhões de pessoas. Não colou o cancelamento dele, só aumentou a quantidade de pessoas rezando o terço. As missas estão lotadas. As pessoas querem a tradição da igreja. Está tendo muita conversão nos Estados Unidos. Está tendo muita conversão no Brasil. Está tendo muita conversão na China. A despeito da insanidade, da bagunça que foi feita na China, está tendo muita conversão na China. Então, a igreja está tendo muita conversão na África. Então, a igreja está crescendo. É por isso que o nome Leão XIV comunicou estabilidade, comunicou tranquilidade. E eu vejo o alívio das pessoas na tranquilidade. As pessoas estão se convertendo, as pessoas estão voltando para a igreja. As pessoas vão se converter em grande quantidade agora no papado de Leão XIV, que nós temos que rezar por ele, para que ele leve adiante a sua missão apostólica. Mas as pessoas... Ele tem o desafio de apaziguar uma igreja que teve muitas brigas, né? Próximo Papa, Leão XIII, Pio XIII, né? Pio XIII é um nome muito épico, né? Mas Leão XIV é um nome muito da hora. É que Leão XIV comunica tantas coisas, né? No mundo da IA caótica, a importância da ética e da volta à religião. No mundo de pessoas insanas, de guerras de demônios, a importância da paz. E eu acho que está certo para falar paz mesmo, porque as guerras do mundo atual, eu já falei para vocês, eu acho todas insanas. Eu acho todas insanidade, eu acho todas elas são insanas, elas não têm sentido. A guerra da Ucrânia é uma insanidade completa. Então você agora... Não, o Zelensky nem é... Como é que eu posso falar? O cara é um ator financiado pelo George Soros. O cara é um circo completo. E o Putin é um cara da KGB. E aí a gente está assistindo essa guerra e estão morrendo os ucranianos. É uma insanidade. A guerra da Palestina e Israel é uma insanidade. Só Jesus Cristo é o príncipe da paz. Não, escolhe o seu lado. Você defende os muçulmanos que não aceitam Jesus Cristo ou os judeus que não aceitam Jesus Cristo. Cara, eu defendo que ambos aceitem Jesus Cristo. É isso que eu defendo. É um outro bicho. As pessoas perderam a completa... Elas querem defender lados e elas querem pular nas coisas, mas elas não querem restaurar a tradição. E isso não vai resolver nenhum conflito atual. Então é engraçado porque o Papa está certo falando essas coisas. Ele está certo. E que os jornalistas precisam da verdade, ele está certo falando isso também. Então, nós vivemos um mundo em que todos nós, né? E esse é o grande desafio. Isso é muito importante. Amanhã eu vou dar uma das aulas mais importantes do ano, que é a aula magna de História das Revoluções.
Porque o que nós precisamos, e eu vou falar especificamente também de igreja e revolução, que é um tema fundamental. É muito importante que vocês assistam a aula de amanhã, que vai ser às 8 horas da manhã. Porque nós estamos vivendo a revolução, nós crescemos na revolução. Nós vivemos na revolução, nós somos tipo peixes na água no que foi essa revolução. E a eleição do Papa Leão XIV, com o nome Leão XIII, o nome Leão XIII, pegando esse nome, né? Ele é um sopro de sanidade face a essas revoluções. É como você entrar num banho gelado num negócio que está 50 graus lá fora. Você realmente precisa voltar para... Nós precisamos voltar a isso, né? Alguém mandando, Guilherme, você é isentão. É que eu, na verdade, eu sou à direita do Carlos Magno. Eu não compactuo com nada à esquerda do Carlos Magno. Então, assim, isento talvez seja um termo 120% inadequado, né? O meu problema é que eu já fui tanto para a direita que o Carlos Magno ficou para trás. Não, mas o Carlos Magno seria incrível. O Papa Leão III coroou ele. Por que não Carlos Magno? Qual a sua posição política, Carlos Magno? Então, olha só. Entrem basicamente, entrem na aula de amanhã, porque é fundamental estudar a história das revoluções para entender o que está acontecendo. Sem estudar a história das revoluções não dá para entender o que está acontecendo, não dá para entender de onde veio tudo isso.